Olá! Começa agora mais uma edição do Espaço Unisanta. Não saia daí e veja o que preparamos para hoje. Saúde bucal, prevenir desde cedo. Hoje você vai conhecer o trabalho da Bebê Clínica da Unisanta. Vamos relembrar a história do cantor Leandro. Você vai cantar com a gente os sucessos que o cantor gravou com seu irmão Leonardo. Quando o assunto é saúde, quanto mais cedo começarmos a cuidar, melhor, não é? O curso de odontologia da Unisanta oferece atendimento de graça para a população. Atendimento também para bebês. Crianças de 0 a 3 anos são acompanhadas por profissionais especializados. Para prevenir doenças, não existe idade. Quanto mais cedo, melhor. Esse é o objetivo do trabalho desenvolvido na Clínica Bebê da Unisanta. Profissionais e estudantes fazem um atendimento de graça para que os bebês da região mantenham a saúde bucal. Para participar das consultas, as mães devem assistir a uma palestra sobre higiene, alimentação e prevenção. Logo depois, é feita uma triagem para avaliar os pacientes, encaminhá-los aos dentistas. Elas vão ser avaliadas no sentido, principalmente, de definir qual que é o grau de risco dessas crianças virem desenvolver a doença ou não. E esse risco vai ser individualizado e cada um vai ter um tratamento diferenciado justamente baseado nesse risco. Cássia tem apenas 2 anos e sabe escovar os dentes sozinha. A mãe explica que reforça a importância da escovação após as refeições. A minha sobrinha, que eu tive a sobrinha que teve problemas, que agora está com 4 anos. Então a gente começar agora de bebezinho, né, da idade que eles pegam até os 3 anos, e tá cuidando, tratando e passando para eles essa importância, a gente vai ter uma facilidade deles adaptar, estar se tratando, se cuidando e o gosto de cuidar dos dentes, para depois não ter o trauma de ir para um dentista e também é a forma doída que vai ser doloroso para eles, né? Na clínica trabalham profissionais especializados e os estagiários do curso de odonto da Unisanta. O atendimento é feito a crianças de 0 a 3 anos de idade. Os estudantes participam, são estudantes de 1º e 2º ano. Eles vêm auxiliar, conhecer os materiais, auxiliar no tratamento dessas crianças, preenchimento de ficha, aplicação de flúor, que eles têm contato agora, começando contato com o nosso paciente infantil. Aqueles que tiverem interesse, a Bebê Clínica funciona toda quarta-feira de manhã, né, na Universidade Unisanta, e fica aberta a toda a comunidade. Uma vida dedicada aos quadrinhos. Conheça hoje a trajetória de Emílio Barassal, desenhista e roteirista, especialista em cultura pop. Além dos desafios que encontrou para trabalhar com o que gosta, saiba mais sobre as decisões que levaram Emílio a não desistir dos seus sonhos. Tudo isso agora no Cá Entre Nós. Eu comecei a gostar de quadrinhos porque com 5 anos eu vi Superman, o filme, né, aquele do Christopher Reeve, filme de 78. E eu me encantei com aquilo, era diferente de tudo que eu tinha visto. E eu só falava disso com os amiguinhos na rua, só falava disso em casa. E um tio meu me mostrou que era um negócio chamado gibi. E ele me explicou o que era, que podia ser comprado na banca e tal. Aí nós fomos atrás do gibi do Super-Homem. Na banca não tinha acabado. Aí eu fiquei vendo de outros personagens que eu acabei conhecendo na hora. E o que mais me chamou a atenção, não sei se é por conta das cores serem as mesmas do Super-Homem, foi um gibi do Capitão América, que tinha a capa do Jack Kirby. Então eu lembro que eu comprei aquele, foi o primeiro. Aí eu li, né, gostei muito, voltei na banca
e comecei a comprar mais, aí chegou uma hora que tinha do Super-Homem, eu comecei a gostar bastante do Super-Homem. Então, nesse momento, com 5 anos, eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria trabalhar com quadrinhos e eu não queria ser médico, advogado, bombeiro, eu não queria ser astronauta, ainda mais no Brasil, né? E eu não queria ser outra coisa, se dependesse dos meus pais, eu seria outra coisa. Com 12 anos, eu vi um anúncio no jornal de um curso de quadrinhos, pedi para minha mãe me matricular, graças a Deus ela fez. E foi no Sesc de Santos e eu ia religiosamente todo sábado e passava praticamente o dia inteiro lá, porque eu saía da aula, mas eu acabava ficando no Sesc por lá mesmo, porque eu queria continuar desenhando e ficava desenhando e desenhando, mas às vezes quando eu não ficava lá eu voltava para casa e passava o dia inteiro desenhando e não fazia outra coisa que não desenhar. Dificilmente eu jogava videogame e fazia qualquer outra coisa com a molecada da rua, alguma coisa assim, então eu preferia ficar desenhando. E aos poucos eu pegava um serviço ou outro de ilustração, né? Não ficava só nas aulas, então fazia algumas coisas diferentes na área de desenho e ilustração. E naquela época eu já tinha o sentimento de que eu não queria só saber desenhar. Eu queria saber arte finalizar, colorir, eu queria saber a parte de edição, a parte gráfica, eu queria saber tudo que envolvia a produção de uma história em quadrinhos, desde a ideia de você simplesmente ter ideia na sua cabeça até a história em quadrinhos chegar na banca, né, tá na mão do leitor. E mesmo assim eu gostava também da resposta que poderia vir dos leitores, de quem lia, como é que a história afetava a pessoa. Então eu gostava de todos os processos. E no Sesc também acabou tendo um curso de roteiro e eu acabei fazendo também porque as histórias que eu tentava bolar com o desenho que eu tinha eram muito ruins. É uma porcaria, e eu vi que eu tinha que estudar a arte da escrita, não tinha jeito. Por melhor que fosse em português, só saber bem português não era o suficiente, eu tinha que entender as técnicas de narrativa. Hoje eu me vejo como alguém que, assim como um contador de histórias, então não importa se eu vou estar fazendo quadrinhos, embora seja a minha mídia preferida, seja aquela que me dá mais amor de fazer, mas não importa se eu estiver fazendo filme, seriado, alguma coisa de televisão, livro, videogame, qualquer coisa que pode ser, uma história pode ser encaixada, pode ser contada, eu vou acabar fazendo com bastante carinho, amor e vontade. Meu desenho evoluiu de uma forma que eu não imaginava que ia evoluir, né? Então eu tinha feito teste para Caos Comics, que hoje é uma editora que não existe mais, faliu, e eu ia fazer Purgatory, estava tudo certo, preço de página, tudo bonitinho para eu começar, e só que eu estava namorando na época e minha namorada chegou para mim e falou: "Ó, eu tô grávida". Ela não queria ser mãe, ela queria continuar comigo, mas ela não queria ser mãe, e eu não ia conseguir. Eu sempre fui contra aborto, né? Na maioria dos casos, e eu também, se fosse deixar a criança para adoção, eu não ia conseguir colocar a cabeça no travesseiro direito, a consciência ia pesar demais, então, e eu fiz, né? Então eu tinha que ser pai, eu queria ser pai, eu tinha vontade, tinha que ser, era o certo a fazer, na minha visão, né? Só que aí eu tive que escolher entre cuidar da criança ou ficar com ela, e eu acabei escolhendo cuidar da criança. Então eu sou um pai solteiro, né? Então minha filha hoje tem 13 anos, a Alice. E naquela época eu também tive que escolher entre desenhar para o mercado americano ou cuidar de uma criança, porque não dá para você desenhar uma página de quadrinhos, em média leva só no lápis umas 15 horas, de 12 a 15 horas. Aí eu pensei assim, quando ela tiver um pouco maior, eu retomo isso, né, essa parte do desenho, onde eu, com ela maior, não precisando de tantos cuidados, eu posso treinar mais, posso me desenvolver mais. E também eu tive que deixar a faculdade de lado, então na época eu acabei não fazendo faculdade, estava na idade, né, de entrar na faculdade, acabei não fazendo. Então eu estou fazendo faculdade agora, de cinema. Mas foi isso, eu ia fazer para o mercado americano e eu tive que escolher justamente porque eu tinha virado pai, eu tive que fazer escolhas
e são escolhas que eu não me arrependo. Poucas pessoas sabem, mas seus nomes verdadeiros são Luiz José e Emival Eterno. Eles nasceram na pequena cidade de Goianápolis, em Goiás. Moraram com os pais e mais 8 irmãos na roça, onde desde pequenos ajudavam na plantação de tomates. Mas não demorou muito para Luiz José, o irmão mais velho, sair de casa em busca de uma oportunidade na capital. Seu maior desejo era cantar. Em Goiânia, ele passou a fazer parte do grupo Os Dominantes. O projeto não deu certo e Luiz José voltou para casa. Mas mesmo de volta ao campo, ele não desistiu do sonho e ainda convenceu Emival a cantar também. Quando resolveram montar a dupla, surgiu o problema. Os nomes eram difíceis e precisavam mudar. Decidiram então homenagear os filhos gêmeos de um amigo. Luiz se tornou Leandro e Emival Leonardo. Ela saía com outra alguém e eu com outra também. Leandro e Leonardo ganharam um concurso de calouros em uma TV local e com o dinheiro gravaram o primeiro disco com tiragem de 500 cópias. Apesar de não ter feito sucesso, a gravação abriu portas para que fossem contratados por uma gravadora, onde lançaram mais 2 álbuns. Leandro e Leonardo, volume 1, em 1986, e o volume 2, no ano seguinte. O terceiro volume foi gravado em 1989, com a gravadora Continental. Com ele veio o primeiro sucesso. Entre tapas e beijos, é onde é desejo, é sonho eternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. Em 1990, o quarto álbum emplacou mais 2 grandes hits, Pensa em Mim e Desculpe, Mas Eu Vou Chorar. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. A música Não Aprendi a Dizer Adeus estourou no disco Leandro e Leonardo volume 5. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são lábios e verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. O auge da dupla foi nos anos 90. Com mais de 10 discos gravados e músicas nas paradas de sucesso, eles chegaram a ganhar um disco de platina, equivalente a mais de 250 mil cópias vendidas. Todo mundo aplauda, faz o que dá gana, é o mesmo vez, aí essa beleza. Todo mundo pronto, eu que não sou santo, também todo bem. O fim da dupla foi em 23 de junho de 1998. Leandro morreu vítima de um tipo raro de câncer no pulmão. A perda do artista comoveu o país. Mais de 300 mil pessoas acompanharam o velório em Goiânia, em um ginásio poliesportivo. Pouco tempo depois da morte de Leandro, foi lançado o álbum Um Sonhador. Leonardo continua sua carreira solo até os dias atuais e com frequência se emociona no palco ao falar do irmão. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. O programa de hoje termina aqui, mas amanhã tem mais. Eu te espero nesse mesmo horário, à 1 da tarde.